O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano, sexta-feira, dia da nossa aula de matemática. Que semana linda, pertinho de vocês, alunos, pertinho de vocês, professores. Foi uma semana muito produtiva e tudo isso foi possível porque vocês estavam aqui sempre juntinho com a gente. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma do terceiro ano. Animados para essa aula de matemática, eu tenho certeza. Sabe por quê? A hora que a gente falou bom dia, já veio aquela energia boa. E como a gente fica feliz que você está aí do outro lado. Além disso, a gente sempre agradece a parceria de professores e professoras que estão com a gente nessa jornada. Tudo tem sentido porque vocês também nos ajudam e muito. E aos responsáveis que nos acompanham, o nosso carinho de sempre. Professora, boa aula! Vamos lá, professora Kelly, bom dia para todo mundo que está chegando agora. Lembrando que essa semana nós estamos numa semana de retomada de conteúdos. Nós estamos trabalhando com a sequência 1, né, do Aprender Sempre de Matemática. Hoje nós vamos com as aulas 7 e 8. Lembrando, é muito importante deixar claro que algumas adaptações a gente precisa fazer no material para que a gente possa trazer para o tempo da TV. Então, se alguma coisa vocês falaram, ué, mas isso não tem no material, é que a gente acrescenta. Mas lembrando, sempre com muito respeito com o material, garantindo toda a essência e principalmente a habilidade, que é o nosso principal objetivo. Tá bom? Vamos para as habilidades do dia? Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, prismas retos, pirâmides, cilindros, cones, relacionando-os às suas planificações. Então, hoje na nossa aula, a aula pensada, baseada nas aulas 7 e 8, nós vamos trazer aqui a interpretação, a leitura, a análise de gráficos e tabelas, e nós vamos ter também um momento para olhar para as planificações de algumas figuras geométricas espaciais, tá bom? Então, durante essas aulas, teremos 3 momentos. Vamos começar olhando para os gráficos, depois nós vamos ter uma situação para olhar para as planificações e depois a gente finaliza nossas aulas olhando para as tabelas. Então, é o que a gente vai trabalhar hoje. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar então, turminha? Podemos começar. Para começar então, já que a gente vai começar a aula falando de gráficos, o que você sabe sobre gráfico? Terceiro ano, lembrando que gráfico é algo que já faz parte lá da nossa vida escolar. Desde o primeiro ano, os professores já apresentam. Sim. E alguma informação você já tem sobre os gráficos. O que vocês têm sobre os gráficos? Quais as informações? Quando alguém fala assim, gráfico, o que você pensa? O que você lembra? E eles têm contato, né, no dia a dia deles com os gráficos. Aí eles aparecem em vários locais. Por isso eles têm contato. Então, conta pra gente o que você sabe sobre... Isso, o que você sabe. Imagina que a gente está lá na sala de aula, sabe quando o professor faz uma pergunta e cada um sai falando tudo o que pensa? É a mesma coisa. O que você sabe sobre gráfico? Professora, tem alguma coisa a ver com coleta de dados? Tem dados expressos ali? Então, vamos lá. Os gráficos, eles realmente trazem alguns dados, algumas informações que vão servir de suporte para as nossas análises depois. Então, podemos colocar isso, que os gráficos trazem coletas de dados, informações. O que a gente coloca? Informações ou dados? O que vocês acham? O que vocês ajuda acham? A gente, manda energia. Coletas de dados, vamos colocar então coleta de dados? Coleta de dados. Alunos que estiverem em contato com os professores... Mais alguma informação? Professora, disseram que tem legenda nos gráficos. Muito importante. Um dos elementos importantes do gráfico são as legendas, porque as legendas vão nos orientar sobre a leitura que a gente vai fazer daquele gráfico. Então, é importante, um dos elementos, né, porque são vários elementos importantes no gráfico, são as legendas. Então, vamos colocar legendas. Legendas.
Vamos lá, legenda. Mais alguma coisa? Sim, professora. Eles estão falando que tem que ter um título. Muito bem, turminha. Vocês vão observar que quando a gente se depara com um gráfico, ele traz um título. Geralmente o título está relacionado com o assunto, né, que a gente está abordando, trazendo as informações naquele gráfico. Então vamos colocar título. Um título, professora. Título. Também são... A gente está falando dos elementos importantes, E né? agora choveu ali pra gente, professora. Falaram que precisa ter uma fonte. Muito bem, gente. Toda vez que a gente vai olhar para um gráfico, é importante buscar a fonte para ver se aquele gráfico, né, é confiável. Então, pela fonte, você sabe se aquelas informações que estão ali são fidedignas, se você pode confiar. Então, é sempre importante a fonte, a origem daquelas informações. Então, a fonte. Muito bom. Estão trazendo ótimas informações para a gente, professora. Fonte. Então, Fonte. o gráfico tem fonte. Teve também uma contribuição muito bacana que disseram que ele pode ser de barras. Ah, então vamos já falar. Quando a gente fala em gráfico, é muito bom e importante que existem várias representações de gráficos. Então, tem gráficos de colunas, gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de setores, que é aquela que a gente chama de pizzas. É verdade. E agora, nessa questão de Covid, a gente está vendo muito gráfico de linhas, né? Exatamente. Que mostra ali uma frequência. Então, podemos colocar? Sim. Então, barras. Barras. Colunas. Barras. Colunas. Setor. Setor, gráfico de setor e linhas. Linhas. Peguei a Raíssa aí, não? Não, ainda não. Bem pouquinho. Isso, deu. Tá ótimo, Tem professora. linhas. Aí, pronto. Ótimo. Mais alguma informação? Não? Mais alguma informação que você queira contribuir, professora Kelly, sobre o que é importante a gente, quando olhar um gráfico, buscar esses elementos? Que é uma forma da gente encontrar informação de maneira rápida ali, né, professora? Isso, por estar em representação de imagens ali, a representação do gráfico é muito visual. Então, Isso. quando você olha, você já consegue ali ter uma leitura rápida. Então, a questão ele é muito visual. Visual. Visual, né? Então, vamos colocar visual. Isso. A gente bate o olho e consegue lá encontrar informação. Visual. Vou colocar agilidade? Posso colocar? Rapidez? Pode, rapidez na localização de informações, Isso. né? Muito bem. Eu acho que a partir Disso, a gente já começa agora a olhar para os gráficos. Então, a professora vai apresentar uma situação, lembrando que nós estamos vindo lá de uma situação no ambiente escolar, né, com o Júlio César, com a Isabel, com a professora Simone. É a situação que está contextualizando a nossa sequência. E agora a gente vai prestar atenção, olhar para essas informações, tá bom? Então, primeira informação aí. A escola onde as crianças estudam promoveu uma gincana. E uma das propostas das equipes consistiu em coletar papéis para reciclagem. Veja no gráfico a quantidade arrecadada por cada uma das equipes participantes. Então, a situação aqui que está conduzindo a nossa aula é uma gincana que foi promovida na escola e essa gincana foi uma arrecadação de papéis reciclados. Vamos ver as informações, como ficaram organizadas no gráfico. Olha aí. Lembra dos elementos importantes que um gráfico precisa ter? Olha aqui. Fonte. Então, este gráfico foi organizado pela professora Simone. Olha o título. Resultado da coleta de papel para reciclagem. Observem aqui, ó, no eixo horizontal, as equipes. Equipe A, equipe B, equipe C, equipe D e equipe E. Observem aqui no eixo vertical a quantidade em quilogramas do papel arrecadado. E o intervalo está de 50 e 50, ó. 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400. O intervalo aqui está de 50 e 50, mas ele pode ser de 1 em 1, de 2 em 2, depende da quantidade que você precisa representar. Se eu vou representar uma quantidade muito alta, eu não posso fazer de 1 em 1. Pensou como ficaria isso? Representar 1000 quilos, eu não poderia fazer de 1 em 1. Então, esses ajustes no intervalo é sempre a partir da quantidade que você precisa representar. No caso aqui, foi de 50 e 50. Até aqui tudo bem? Sim, professora. Podemos, então? Olha, lembra quando a gente falou de ser visual e que ele traz as informações muito rápidas? Se vocês observarem ali, olha, a coluna já fala muita coisa. Já dá para saber qual foi a equipe que arrecadou mais papel, qual foi a equipe que arrecadou menos papel, simplesmente olhando pela altura das colunas. Olha aqui. A própria altura da coluna já nos oferece informações precisas do que a gente precisa. Lembra daquela questão de ser visual? Visual. Agora, então, vamos para a primeira. Qual equipe obteve o segundo melhor resultado na arrecadação de papel de reciclagem? Lembra lá, ó, é visual. Eu não quero saber a primeira equipe, tá, professora Kelly? Eu quero a segunda. Ah, tá pedindo a segunda. Segunda melhor equipe que arrecadou, o segundo melhor resultado. Ah, então tá aí pertinho para eles. Observem bem, né? Para dar a resposta correta. E eu vou pedir para deixar desse jeito a imagem, para a gente fazer essa questão de primeiro, segundo. Vamos lá, professora Kelly? Sim. Você vai me ajudar. Olhando assim, professora Kelly, quem é o primeiro colocado? Qual é a equipe primeira colocada? A primeira colocada, professora, a equipe C. Muito bem. Então, a equipe C Me ajudem aí. é a equipe que ficou em primeiro lugar. Por que ela ficou em primeiro lugar? Porque a coluna dela é a mais alta, a maior aí, né? Então, na ó, nossa observe escala. o que a professora Kelly fez. A professora Kelly, pela altura da coluna, ela vai me indicar a posição de cada equipe. Tudo bem, professora? Sim. Então, vamos lá. Segundo lugar, qual equipe ficou em segundo lugar? Aí eu tô precisando de ajuda, professora. Vamos lá. Quem... Turminha, segundo lugar. Mandem aí as mensagens para os professores de vocês para chegar aqui até a gente. Mas agora eu já consegui, professora, captar o que eles estavam pensando, porque eles estão colocando o dedo em cima. É a B. Então, segundo lugar, aqui. A equipe B. E terceiro lugar? Quem ficou em terceiro lugar? Em terceiro lugar, eu vou olhar ali direitinho. Vocês estão olhando comigo? Terceiro Olhem lugar lá. nessa competição, nessa gincana de arrecadar papel reciclado. Ah, é a equipe D. D. Então, vamos D. colocar aqui, terceiro lugar. Olha lá, estamos aproveitando para trabalhar com os números, né, ordinais, classificando ali. O que mais? Você quer saber o quarto agora? Quarto lugar e quinto lugar. Mas agora o quarto tá fácil. Acho que eu consigo ir só. Quem é o quarto lugar? Vamos lá, gente. Quarto lugar, a equipe A. Quarto lugar, a equipe A. E quinto lugar, a equipe E. E. Então, olha, aquela informação de que apenas observando a apresentação do gráfico a gente consegue colher informações, só de olhar a altura da coluna, a gente já sabe quem foi a equipe primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto. Só olhando. Vê a questão da visual, de informações ágeis ali, rápidas de observar? Então, qual foi, professora? A equipe que obteve o segundo melhor resultado. Agora tá fácil, professora. Equipe. A equipe B. Equipe B. B. Até porque, professora, eu só precisei aí, né, ler o eixo horizontal com as equipes, né, a equipe A, B, C e D, e comparar as colunas, certo? Perfeito. Certo? Certinho. Eles que sopraram aqui para mim. Equipe B. Podemos avançar, então? Lembrando que nós estamos interpretando, fazendo leitura das informações postas no gráfico referente a uma situação de uma gincana de coleta de papel, né, reciclado entre os alunos. Agora, ó, quantos quilogramas de papel a mais a equipe E deveria ter arrecadado para igualar-se à equipe vencedora? Ixi, ó, agora vamos aqui. Tem várias informações aqui.
quantos quilos a equipe E precisaria ter arrecadado para igualar com o primeiro lugar, com a equipe vencedora. Então, vamos localizar essas informações primeiro no gráfico. Equipe E está aqui, né, professora? Sim, professora. Já localizamos a equipe E. A equipe E. A equipe vencedora está aqui. Equipe C. A equipe C. Essa é a vencedora. Quantos quilos de papéis a equipe E precisaria ter arrecadado para igualar, ó, ter a mesma altura, para ficar igual à equipe vencedora? Ai, professora. Ah, podem pensando enquanto eu apago. Ai, apaguei tudo, vamos de novo. Eu vou colocar aqui, vão pensando enquanto eu faço a marcação. Então, ó, a equipe vencedora está aqui. Deixa eu só ativar a caneta. A equipe vencedora está aqui e a equipe E está aqui. Quanto ela precisa arrecadar para igualar? Ai, agora... Olha lá, agora ficou tranquilo. Olha, já estão falando, Já professor. estão, eles estão super espertos. O Hugo já colocou ali o resultado pra gente. Quanto? Hugo, conta pra gente como você conseguiu, Vamos né? colocar aqui, a equipe vencedora é a equipe B. B. A equipe B arrecadou, olhando aqui, ó, 350 quilos. A equipe E, que foi a última colocada, ela arrecadou, ó. Estão acompanhando? Sim, vocês podem fazer esses mesmos movimentos aí. Pode passar o dedo na tela para conseguir. 100 quilos. Agora eu preciso saber quanto que precisa. Professora, a Gabriela e o Murilo, que estão participando aqui com a gente, estão representando todos os colegas, disseram que precisaria ter arrecadado 250 quilos para igualar. 250 quilos. Como eu posso fazer para achar esse resultado? Uma maneira muito fácil, prática de eu achar esse resultado ou com outra estratégia que você utilizaria para achar esse resultado? Só olhando ali, ó, a diferença entre 350 e 100? Olha aqui para o gráfico. A gente falou que cada intervalo desse aqui vale 50, não é, professora? Sim, Ó, nesse gráfico, cada 50, intervalo vale 50. 50, 50, 50. Olha aqui. Esse intervalo tem quanto para igualar lá? Hã? Tem mais um. Mais um. Mais um. Aqui. Isso. Para igualar, quanto ficaria? Vamos ver? 100, ó, aqui. É isso. 50, 100, 150, 300. Tá vendo aqui? 250. Conseguiram ou não? Ficou confuso? Vamos voltar, professora? Vamos lá. Vamos apagar aqui, ó. Para marcar os Para intervalos, marcar para os intervalos ajudá-los. certinho, tá bom? A Pro vai voltar aqui, que ficou confuso. E aí, a hora que você vai olhar, não vai? Por favor, a caneta. Caneta. Ó, cada intervalinho desse, ó, 50, ó. 50, 50, 50, 50, 50. Melhorou assim? Visualizar? Sim, melhorou. Melhorou, né? Então, vamos contar. 50 mais 50, 100. 50 mais 50, 100. 100 mais 100, 200. E 250. Isso. O Hugo Perfeito? disse Melhorou? que ele foi contando de 50 em 50 até chegar, professora. Olha que bacana. Ah, estava muito confuso, né? Estava muito confuso. Tem hora que eu me atrapalho com o registro nessa lousa. Mas ficou melhor? Contando os intervalos de 50 em 50, a gente obteve 250. Existe outra maneira também, professora. Você sabe me dizer? Sim, que até muitos... pelo registro que você fez ali, professora. Como é, então? Faço uma subtração. Ah, eu pego o valor da vencedora, 350, menos 100. Eu vou calcular com a diferença. Vai dar 250. 50.
Então, qual é o resultado que precisava ser arrecadado? 250 quilogramas. Tudo bem? Podemos continuar, turminha? Estão acompanhando? Podemos? Podemos. Vamos para o próximo, então. Ixi, olha aí. Vamos voltar aqui. Opa. Eu acho que a gente foi outras... Aqui, foi uma a mais. Essa informação Vamos lá, vamos ajudar deu a professora aqui, Viviane. Deu um probleminha aqui na lousa. A resposta que a gente estava fazendo, acho que porque passou duas telas. Passou duas telas, tá, crianças? A explicação vale para essa resposta. A gente tem que fazer a outra situação. A outra situação, tá bom? Então, vamos deixar essa... Você está sensível hoje, hein, lousa? Tudo isso aqui é a resposta daquela lá. Daquela lá, tudo bem? Ficou confuso agora, né? Deu ruim aqui, né? A tela avançou e a gente fez a explicação de uma atividade na atividade anterior. Quer que retoma, professores, ou podemos avançar? Podemos avançar? Acho que podemos. Acho que ficou claro. A explicação ficou, né? Podemos? Até porque o gráfico é o mesmo. O gráfico é o mesmo, a explicação ficou? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual foi o total de quilogramas de papel arrecadados pelas 3 últimas equipes? Então, nós vamos olhar agora só para as 3 últimas, professora. Quais são as 3 últimas equipes? Precisamos achar as 3 últimas. 3 últimas, professora? As 3 últimas colocadas. Eu tenho certeza que a E é uma delas. Então, vamos colocar. A última colocada foi a E. Então, vamos colocar aqui. E. A equipe E foi a última. Certo. A equipe A também está aí, nessa questão das 3 últimas. As 3 últimas. Ó, vou colocar aqui a equipe A. E agora? Agora, deixa eu olhar. Olha aí, me ajudem a olhar. Olha a altura da coluna. Tá, perfeito. A equipe D. Então, temos as 3 últimas colocadas aí na arrecadação. Para quem tem dúvida, ó, vou repetir lá na primeira atividade. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Perfeito. Melhorou? Ajudou. Turminha, se eu quero saber quantos quilos as 3 últimas colocadas arrecadaram juntas, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quantos quilos de papéis elas arrecadaram juntas, as 3 últimas. Já localizamos quais foram as equipes. Equipe E, A e D. O que a gente faz agora? A gente precisa somar. Já me sopraram ali. Somar. Somar. Já estão. Preciso somar. O que a gente soma, professora? Professora, agora eu quero descobrir o que eu preciso somar. O que a gente vai somar? O Davi Alves disse que já calculou. Davi, o resultado arrecadado por cada equipe. Muito bom! Eu vou olhar o que a da equipe arrecadou para depois eu fazer essa junção, né? Para eu somar o total. Então, vamos, a equipe E, olha quanto que ela arrecadou, ó. Equipe E. 100 quilos. Isso. 100 quilogramas. A equipe A, que ficou em quarto lugar, arrecadou, olha lá, 200 quilos. E a equipe, agora é com vocês, quanto que ela arrecadou, gente? Olha que ela não chegou lá no outro eixo. Quanto será que a equipe terceiro lugar alcançou? E agora? Quando tem as linhas, é fácil, né, professora? E agora? E agora? Quanto que o terceiro lugar arrecadou? Olha aqui, olha a altura da coluna onde está. Quanto? Perceber o intervalo, né? Olha o intervalo. E agora? 250, professora? 250 não, porque está aqui, ó. 300 também não, porque está aqui. Isso. Quanto que ela arrecadou? 280. Vocês entenderam por que 280? 280, porque olha aqui, mais um pouquinho, ó. 290, 300. Tá bom?
E juntando tudo isso, quanto dá, professora? A gente vai deixar para eles calcularem e aí nos dá no segundo momento da aula de matemática. Já entendi. Pode Ela está ser? falando para mim que o cronômetro está avisando que a nossa primeira aula vai acabar e a gente vai precisar calcular este resultado daqui a 5 minutos, tá bom? A gente já volta já já. Tchau. Até daqui a Tchau. pouco. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltamos para o nosso segundo momento juntinhos aprendendo matemática. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos trabalhando com a sequência 1 do material Aprender Sempre. As aulas são 7 e 8. Hoje nós estamos lendo, interpretando, observando ali todos os detalhes de um gráfico. Já já nós vamos ter planificações e tabela também. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. A nossa aula de matemática está bem bacana. Então, todo mundo acompanhando e bem esperto aí os desafios que a professora Viviane vai lançar para vocês. Vamos só retomar de onde nós paramos. Nós estávamos calculando o total de papel, né, arrecadado pelas 3 últimas equipes. E aí nós já tínhamos localizado as equipes, né, equipe EAD, conforme já está posto aqui, e a quantidade de quilos. Então, vocês tinham falado para mim que agora é só preciso somar, né? Então, vamos somar. Então, 100 mais 100... Ah, tranquilo, professora. 300. 300 mais 280... E 580. 580. Então, as 3 últimas colocadas arrecadaram 580 quilos de papel reciclado. Então, vamos colocar aqui, 580 quilogramas. Tudo bem, turminha? Tudo, professora. Fechamos essa atividade? Sim. Alguma dúvida, criança, professores, vocês que estão interagindo aí com os alunos? Nós tivemos um probleminha lá na troca da tela, tudo bem? Quer que retoma alguma coisa? Podemos avançar? Podemos? Né? E qualquer dúvida, crianças, que ficou nessa aula devido àquele probleminha, pergunte para o seu professor. Fiquei na dúvida naquela explicação lá da professora Viviane, tá bom? Eu e os seus professores, a gente está trabalhando juntinho, nós, né, professora? Todos. Eu, professora Kelly e seus professores. Então, qualquer dúvida, por favor, professores, nos ajudem aí, tá bom? Vamos pedir só a tela cheia para Sim, eles, por tela favor, cheia. eles estão pedindo. Olhem lá. Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? Pode seguir, a professora Valquíria está falando que tudo bem, pode seguir. E um beijo aí a todos de Serra Negra e Penápolis que estão nos acompanhando e estão aqui junto com a gente. Serra Negra e Penápolis, receba o nosso carinho e muito Sim. obrigada, né? Tá bom, turminha? Qualquer dúvida que houve naquele momentinho lá, conte com a ajuda dos professores, eles vão ajudar vocês, tá bom? Podemos avançar? Vamos juntos? Então vamos lá. Agora, nós vamos olhar para uma planificação, dentro do mesmo contexto da atividade. Lembram que as crianças estavam arrecadando os papéis reciclados para a gincana? O que aconteceu? Na coleta de papéis para a gincana, Júlio César encontrou essas 3 caixas. Vocês conhecem essas 3 caixas? Se vocês observarem aí, a primeira caixa, ela é igualzinho, né? Um paralelepípedo ou um bloco retangular. A segunda caixa que eles acharam, vocês, é um prisma de base triangular. Ó. E a terceira caixa parece uma pirâmide de base quadrada. Vocês conhecem essas 3 figuras geométricas espaciais? Então, vou falar o nome de cada uma delas de novo, tá bom? Nós temos aqui um bloco retangular, ou paralelepípedo, como vocês têm o hábito de falar. Nós temos um prisma de base triangular e nós temos uma pirâmide de base quadrada.
Lembrando, a professora Kelly vai mostrar para vocês, rapidamente a professora vai mostrar para vocês, a professora Kelly, um bloco retangular. Observe, o bloco retangular, ele é uma figura geométrica plana, ó, ele é uma figura geométrica composta, olha lá, 8, tá vendo? 8 faces, mostra para eles, professora, as faces. Ó, 1, 2, 3, 4, desculpa, 5, 6 lados, tá vendo, ó? Formada por pares de retângulos, olha lá, de tamanhos diferentes. Observe os tamanhos como são diferentes. Este é um bloco retangular ou paralelepípedo que vocês já devem ter contato ou conhecem. Tá vendo? As faces são retangulares, lembra o retângulo. E tem também o prisma. A professora Kelly vai mostrar para vocês o prisma. Sim. O prisma de base triangular, ó. O prisma. Observem a base dela, é triangular, por favor, professora Kelly, a base, ó, triangular. A outra base também, ó, são 2 bases triangulares, tá vendo, ó? E as faces, né, são retangulares. Então, olha lá, faces, 2 bases triangulares e 3, olha lá, retangulares. Tudo bem? Este é um prisma de base triangular. Uma das características do prisma é ter as faces em forma de retângulo, olha aí. Tá vendo o retângulo? E nós temos também uma pirâmide. A professora Kelly vai mostrar para vocês. A pirâmide são aquelas, olha lá, figuras geométricas espaciais em que suas faces são em forma de triângulos. Olha lá as faces em forma de triângulos. Triângulos, olha lá. A base é quadrada, mas pode ser triangular, tá vendo? Essa base é quadrada. E os lados, olha as faces, professoras, em forma de triângulo. Tudo bem? Deu para acompanhar as informações? Então, agora vamos avançar. Desmontando estas caixinhas, olha como elas ficaram. Desmontamos. Então, nós temos aqui, ó, a pirâmide, por favor, professora Kelly. A pirâmide desmontada ficou assim. Pirâmide. Ficou assim a pirâmide desmontada. Olha como é a pirâmide na mão da professora Kelly. Olha lá a pirâmide. E olha como ela ficou, essa é a pirâmide. Olha como ela ficou desmontada. A caixa B é o bloco retangular. A professora Kelly vai mostrar e veja como ficou ela desmontada. Olha aí. O bloco retangular ficou desmontado assim. Olha que lindo, viu? O bloco retangular ficou desse jeito quando desmontou. E o prisma de base triangular ficou assim. Olha na mão da professora e veja como ficou. O prisma ficou desmontado assim. Olha o show de imagem que a equipe está dando para a gente. Perceberam? Agora eu pergunto para vocês. Qual alternativa é correta? A professora Kelly mostrou para vocês uma pirâmide de base quadrada, mostrou um prisma de base triangular, mostrou o bloco retangular que vocês conhecem como paralelepípedo, e a gente foi ali mostrando a caixinha e a planificação dela na imagem. Vocês vão ler aqui as questões comigo e vão ver qual é a alternativa correta. Só tem uma correta, tá? Apesar de nós termos 4 opções, nós só temos uma correta. A caixa C tinha o formato de um cubo? Pega a caixa C para eles, professora. A caixa C tem o formato de um cubo? Olha aí a caixa C. Tem o formato de um cubo? O que você acha, professora? Não. Ah, não. De jeito nenhum. Um cubo é aquela imagem, né, aquela figura geométrica espacial que lembra um quadrado, né? Desculpa, um dado, né? Então, não é. Então, essa não é a correta. Não é a correta. A caixa A
tinha o formato de uma pirâmide? A caixa A, por favor. Tinha o formato da pirâmide? E aí? A caixa A tem um formato da pirâmide? O que vocês acham? A caixa A tem o formato da pirâmide? Estão falando que sim, professora Kelly. Sim. Então, a caixa A é uma pirâmide? Olha aqui. Sim. Vocês então, têm certeza que a caixa A é uma pirâmide? eles estão dizendo que sim. Então, A vamos Tanus- abrir, professora Kelly, para eles? Vamos abrir? A professora Kelly vai planificar a nossa pirâmide. Espera aí que eu tô abrindo. Isso, pode usar a tesoura. A professora Kelly vai fazer aqui para vocês verem. Ó, ela está com a pirâmide na mão e ela vai planificar. Ela vai abrir essa caixinha que a gente fez para vocês observarem se realmente a caixinha A tem um formato da pirâmide. Isso. Tá quase, porque tem bastante cola e a gente Isso. já consegue. Olha lá, falta mais um pouquinho. Isso, professora. Olha lá, turminha. Nós estamos planificando. Estão todos Mais um concordando. pouquinho. Estão todos falando Eles que estão sim. esperando eu cortar? Isso, Olha obrigada. lá. Abra do outro lado, por favor, professor. Sim. Olha aí, turminha. É ou não é? Deixa eu colocar ele É ou quase. não é parecida? Olha aqui, ó, a base quadrada. Base quadrada. E olha aqui os lados, todos em forma de triângulo. Conseguiram observar aí? Então, a questão B é a questão correta. Mostra, por favor. Mostrei, a Isso, gente olha mostrou aí. também. Tá vendo, turminha? Mais uma vez. ó. Esta é a planificação da pirâmide. A caixa a caixa A tinha o formato de uma pirâmide. Tudo bem, turminha? Tudo, professora. Perceberam? Sim, Sim? Então podemos avançar. certo. Conseguiram observar? Vamos só ler as outras duas alternativas, Sim. que a gente acha que ficou curioso para Ah, saber. com certeza. A caixa B tinha o formato de um cilindro? Olha para a caixa B. A caixa B parece um cilindro? Para quem tem dúvida como é o cilindro, ó. Este é um cilindro. Deixa eu apagar e fazer um cilindro melhor, professora. Para quem tem dúvida como é um cilindro, por favor. Isso aqui que está na minha mão Isso. não é um cilindro. A caixa B, ó, vou fazer um cilindro. A caixa B parece um cilindro, ó? Não, Pro. Não parece, né, ó? Não, Se eu desmontar isso, não vai virar isso. de jeito nenhum. Tá vendo? E aqui, ó, uma das caixas tinha o formato de um cone. Alguém achou algum cone por aí? Nos formatos? Olha o cone aqui. Não, de jeito nenhum. Também não. Então, certa. Certa. Letra B. B. A caixa A tinha formato de uma pirâmide. Obrigada, professora. Aê, obrigada a você por ter lembrado. Vamos lá, turminha? Agora nós vamos olhar para as tabelas. Nós já vimos os gráficos, já tivemos a oportunidade de observar a planificação de uma caixa, que a gente descobriu que era uma pirâmide. E agora nós vamos olhar um pouquinho para as tabelas. Assim como os gráficos, as tabelas trazem as informações organizadas de uma maneira que ajuda a gente a localizar as informações muito rapidamente. É só a gente olhar e buscar aquilo que a gente está procurando. Então, olha lá. Por favor, passa, por favor. Passo. Veja a tabela que mostra o resultado da votação de frutas preferidas realizada com os estudantes da escola, cujos dados foram organizados pela professora Simone. Assim como os gráficos, toda a tabela tem que trazer a fonte. No caso aqui, a professora Simone, que organizou essa pesquisa de frutas preferidas. Assim como os gráficos, as tabelas trazem um título. E essa tabela, ela tem a informação da fruta e da opinião dos meninos e das meninas. Então, nós vamos ter que olhar para duas situações aí. A preferência de fruta das meninas e a preferência de frutas dos meninos.
Tudo bem? Nós vamos trabalhar com esta tabela. Uma tabela elaborada, produzida pela professora Simone, a partir de uma pesquisa feita com a turma dela sobre a fruta favorita das crianças. Vamos lá para avançar, por favor. A tabela está posta, vai ficar aí bonitinha para a gente. Quais foram as duas frutas votadas como as mais preferidas dos meninos? Então, nós só vamos olhar para as preferências dos meninos, não vamos olhar para as meninas agora. Quais são as duas frutas favoritas dos meninos? Ai, agora. A professora Rosimeire está pedindo para a gente reforçar que é uma tabela de dupla entrada, que traz duas informações. No caso aí, a preferência dos meninos e a preferência das meninas. Obrigada, professora. Muito bom. E aí, turminha? Ó, temos lá a indicação e eu estou sentindo também, professora, que banana foi uma das frutas mais votadas. Então, vamos olhar? Banana é a fruta que recebeu maior voto pelos meninos. 43 meninos gostam de banana. E aí eu observo também 32. A laranja, ó, laranja, banana. Assim como nos gráficos, as tabelas nos ajudam rapidamente a localizar a informação. No caso aqui, o que nós fizemos, professoras, para localizar a preferências? A gente viu na coluna dos meninos qual eram os números maiores apresentados, o 43 e o 32. E aí relacionamos as frutas preferidas. Nossa, muito bem, professora. Para eu saber quais foram os melhores, a maior quantidade de votos, eu olho para os números maiores. Então, no caso aqui, ó, 43, que está falando da banana, e 32, que está falando da laranja. Então, as duas frutas favoritas dos meninos são banana e laranja. Prontinho. Olhamos para a nossa tabela e descobrimos ali, comparando os valores dos números, quais eram as duas frutas favoritas dos meninos. Agora, por favor, professora. Quais foram as duas frutas votadas como as mais preferidas pelas meninas? Agora, a gente não vai olhar para os meninos. Nós vamos olhar para a coluna das meninas. Vamos olhar para as preferências das meninas. Fazendo aquela mesma estratégia que a professora Kelly falou. Buscando os números maiores, eu encontro os votos, né? A fruta que recebeu mais voto. Então, ó, buscando os números maiores, eu encontro as frutas que receberam mais votos. Quais são as duas frutas favoritas das meninas? Ó, a gente tem 40, né? O maior número lá, que representam a banana como mais votada. Isso, ó, o maior número desta coluna, é o 40. O 40 representa a preferência das meninas em relação à banana. Isso. E qual é o outro segundo número maior, professora? O segundo número maior, a gente tem ali 34. Então, ó, observando esta coluna, o número maior depois do 40 é o 34. E o 34 traz a informação da quantidade de preferência da fruta manga. Então, as duas frutas favoritas das meninas são banana, assim como os meninos, né? Elas gostam de banana. Sim. E elas gostam também de manga. Banana e manga. Banana e manga. Turminha, tudo bem? Estão acompanhando? Sim, tenho certeza que todo mundo está acompanhando, colocando o dedo na tela, verificando os números e se atentando principalmente naquilo que está sendo solicitado. Ora, a gente olhou para os meninos e depois para as meninas. Lembrando,
que quando a gente está analisando uma tabela, é muito importante observar o que nos estão perguntando para a gente saber o que procurar da maneira correta. Nesta situação, foram as frutas favoritas das meninas. Então, a gente só olhou para a coluna das meninas. Podemos, professora, mais uma? Mais uma. Aí, agora, ó, a mesma tabela, tá? A professora está trazendo a tabela para todas as imagens, para a gente poder, para todas as telas, para a gente ter ali o parâmetro para a gente procurar as informações. Júlio César disse que a banana teve 83 votos. Você concorda com ele? O Júlio César falou que a banana recebeu 83 votos. Vocês concordam? Júlio falou que banana recebeu 83 votos. Agora eles vão precisar de outras informações. Agora a gente vai ter que outras informações. Então, primeira coisa, ele está falando de qual fruta, professora? Está falando da banana. Banana. Então, vamos localizar a banana aqui, ó, banana. A gente já achou ali, né, professora? Para eu saber quantos votos recebeu bananas, o que eu preciso fazer? Ah, professora, porque está pedindo a quantidade total. Então, eu preciso olhar para a quantidade recebida de votos dos meninos e das meninas. Perfeito, professora Kelly. Se eu quero saber a quantidade de votos recebidos pela fruta banana, eu não vou olhar só para o menino ou só para a menina. Eu vou olhar para os meninos e vou olhar para as meninas. Então, 43 meninos gostam de banana e 40 meninas gostam de bananas. E aí? A banana recebeu ou não recebeu 83 votos? Ah, professora, agora ficou fácil. Com todas as estratégias de cálculo mental que você já ensinou nesses dias, rapidamente eles vão concordar com o Júlio César. Recebeu? Recebeu. O resultado é 83, porque eles somaram 43 mais 40, 83. Então, vamos colocar aqui, ó, 43 dos meninos mais 40 das meninas. 40 mais 40, 80 mais 3 do 43 virou 83. Perfeito. Tudo bem? Foi fácil essa, né? Lembrando, como a gente queria saber o total de votos recebido pela fruta banana, a gente precisou olhar para a preferência dos meninos e para a preferência das meninas. Podemos avançar? Vamos lá, professora? Próxima atividade, por favor, professora. Mesma tabela, porém perguntas diferentes. Importante você se atentar para a pergunta para saber o que você localizar, a informação que você precisa buscar nesta tabela. A pergunta agora é: a fruta laranja recebeu mais ou menos do que 50 votos? A fruta laranja recebeu mais ou menos do que 50 votos? Primeira coisa que eu preciso saber, professora Kelly, vou localizar a fruta? Exatamente. Na primeira coluna, onde está ali escrito fruta, né, que tem... Ó, fruta na coluna das frutas. Vou procurar onde está a laranja. Laranja, já localizei. Como eu quero saber quantos votos a laranja teve, se teve a mais ou a menos que 50, vou olhar para a preferência dos meninos, 32, e vou olhar para as preferências das meninas, 22. E aí? As laranjas receberam mais ou menos do que 50 votos? Ah, essa também está bem fácil, tá aí, ó. Olha, com essa imagem que eles estão colocando aí, ó. Ela recebeu mais do que 50? Como eu faço para saber isso, professora? Eu concordo com o Pedro. Professora, eles colocaram ali, ó, fácil. Fácil. É ótimo, né? Se está falando que está fácil, é porque tá eles já estão entendendo como funciona. Eles disseram, para se certificar, para ter certeza, que eles somaram 32 mais 22. Então, vamos somar, então, ó. 32 meninos gostam de laranja, mais 22 meninas que também gostam de laranja, que formou o total de, ó, 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 54. Okay. Então, tem mais, a laranja recebeu mais do que 50
votos. Perfeito. Estão entendendo? Sim, professora. Ah, gente, não acredito. Esse sim, professora Adélia, me deu uma olhada e avisando que a nossa aula está chegando ao fim, turminha. Espero que vocês tenham aprendido, né? Conseguido aprender um pouquinho aí com a professora, apesar daquele equívoco lá naquele começo. Espero que vocês tenham acompanhado a aula. A gente prepara sempre tudo com muito carinho para vocês. Professores, avaliem a nossa aula. Responsáveis, deixe lá seus comentários, suas sugestões, para que a gente possa melhorar cada vez mais. A gente precisa desse feedback de vocês. Sim. Professora Kelly, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço sempre. É sempre muito bom estar com a turminha do terceiro ano. Calma, que ainda não sextou. Vem aí uma linda aula de língua portuguesa para vocês. E a gente quer que vocês fiquem bem esse final de semana e segunda-feira tem mais. Isso, recebam com carinho a professora Regiane, que vai trazer uma aula bem legal para vocês aí, tá bom? Tá Fiquem bom? bem. Beijo, Tchau. tchau. Bom dia, turma do terceiro ano. Professora Regiane aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai continuar trabalhando a mesma habilidade de ontem, mas eu não estou sozinha. Turma do Oráculo comigo, pessoal lá de Libras também comigo, muito obrigada. E aqui hoje, uma nova companheira para me ajudar. Quem é que está aqui comigo? Quem? Oi, pessoal. Bom dia mais uma vez. Sou eu, a professora Genoveva. Estamos aqui agora, desta vez, para uma aula de língua portuguesa com a professora Regiane Taveira, viu? E olha, fiquem bem atentos aí, participem também. Nós estaremos de olho aí nas participações de vocês, nas interações. E vamos aí aprender muito nesta aula, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Espero, a gente tem que, né? Cada aula aí é para isso mesmo. E para a gente começar aqui, a gente vai brincar um pouquinho, né? A gente vai pegar o gancho da Vivi, vamos pegar o gancho dela? Sim, Professora Vivi, quando estava terminando a aula dela ali, ela falou, sextou, não sextou? E a gente vai brincar um pouquinho com a pontuação aqui agora. E aí, sextou ou não sextou? Sextou. Se eu pergunto, sextou? Eu uso que ponto? E aí? Coloquem aí pra gente, que ponto é esse? Relembrando um pouquinho da aula de ontem. Ponto de? Interrogação. Interrogação. Estou fazendo uma pergunta. Sextou? Tem gente que ainda nem lembra que é sexta, né? Porque é tanto trabalho que às vezes a gente até esquece mesmo. Agora, se eu virar e falar assim, sextou. Tipo, olha o ânimo, né? Sextou. O que eu coloco lá no final, Genô? Ah, um ponto final. Estou afirmando. Sextou. Sextou. Pronto. Simplesmente. Agora, se eu estiver naquele pique da sexta-feira, e aí, como é que fica? Uhul, Sextou! Olha a emoção, né? No ponto de exclamação que a gente comentou ontem aqui, que quando eu quero, né, manifestar a minha emoção, eu uso o quê? O ponto de exclamação. Então, a gente vai no ritmo aqui, professoras, colocando lá um monte de exclamação. Olha lá que delícia, de Serra Muito Negra. bom. Obrigada. Mas é isso mesmo, a gente vai com o ponto de exclamação, não é? Vamos Porque lá. a gente não tem dúvida nenhuma. Exato. Sextou. Uma sexta bem animadinha. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos ler a habilidade, já adiantei aqui, que é a mesma que a gente trabalhou ontem, justamente para a gente ter duas atividades aí diferentes, né? Então, analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso da pontuação, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos e travessão. Então, é justamente o que a gente fez aqui nessa entrada, né? Exatamente. Os efeitos que a pontuação causa, se eu, dependendo do que eu usar, muda tudo, né? Completamente. Muda tudo, até o sextou ali com o ponto final, parece que tá todo mundo, né? Ai, meu Deus, não, por favor. Então, não esqueçam, crianças, de registrarem aí o nome da sua escola, a data, né, o dia de hoje, coloquem certinho. Que dia é hoje, Genô? Hoje é dia 23 de outubro de 2020, estamos aí numa sexta-feira, dia 23. Olha, e o Lucas ali participando. Ah lá, sextou! A Procatiane colocando que ele disse que era exclamação, é isso mesmo. Muito bem. E o nome da sua professora e do seu professor, não esqueçam, sempre com muito carinho, eles merecem todo esse respeito, trabalhando junto com a gente aí o tempo todo, não é? Não esqueçam. Parabéns, Agatha. A Agatha acertou, olha só.
que ela colocou lá? Ah, tá. Sextou e com exclamação, é isso perfeito. mesmo. Então, a gente vai hoje analisar um pouquinho do que a gente viu ontem, mas a partir de um texto, né? Através de um texto. Esse é um texto que vocês já viram, crianças, ele está lá no Ler e Escrever, ele foi usado no primeiro semestre. Ele é um texto bom, mas ele é um texto que a gente precisa ir lendo junto, porque ele tem bastante pontuação, e justamente isso que eu queria trazer, para a gente ir discutindo. Onde eu uso, onde eu não uso, por que usei. Acho que a gente precisa dessa análise também. Já falei ontem com vocês que não é fácil usar pontuação. Até nós, que temos um pouquinho mais de experiência, às vezes temos dúvidas. Então, é preciso que se treine bastante. E a gente fazendo essas atividades, a gente vai melhorando aos pouquinhos, tá bom? Bora lá, eu vou ler esse trecho para vocês. Na tela cheia, o trecho da Chapeuzinho Branco. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela. Fosse para brincar, fosse para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la, e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim. Vamos lá. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Continuando. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nesta cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros e doces de sobremesa. Que lobo faminto. Que lobo faminto. Vamos lá. Porque, né, a criançada aí agora a gente vai voltar, claro, no texto. Deu para perceber quantos pontos a gente tem aí. Aliás, professoras aí, professores, já nos ajudem, vão colocando a pontuação que foi aparecendo aí neste texto, né? O quanto que é importante a gente ir destacando, não é? Sim. O que foi aparecendo. A análise que a gente vai fazer é ali no primeiro e segundo parágrafo. O que traz o primeiro e o segundo parágrafo? A gente tem que voltar. Criançada, o importante é voltar mesmo, porque esse movimento de ir até o texto e procurar o que a gente está, né, tentando descobrir, Sim. faz parte de um movimento de leitura, de leitor. Eu tenho que retornar ao texto. Então, não tenham medo de voltar ao texto. Vamos olhar lá. Né? No primeiro parágrafo, está descrevendo quem, né, Genô? Chapeuzinho, não é? A Chapeuzinho, né? Que é uma menina de olhos e cabelos bem claros. Isso. Como está descrevendo a menina, qual foi o ponto usado ali? Nós vemos aí uma vírgula, outra vírgula. Eu vou colocar aqui o risquinho. E E aí também a gente tem aqui outra vírgula um e ponto final. o ponto final. Né? Não tinha Isso pergunta, ninguém queria mostrar emoção nenhuma, Não. apenas descrever a menina. Então, foi usado o ponto final, uma frase ali afirmativa. Né? Exatamente. No segundo parágrafo, a gente tem a descrição do quê?
Ah, no segundo parágrafo nós já vimos aí que aparece a avó. Isso, da avó que fez o capuz, né? A roupinha para a menina. E aí a gente também tem alguns pontos. A gente tem a vírgula, né? Outra vírgula aqui. Que mais? Um ponto final. O ponto final, certo? Mais algumas vírgulas, não é? Mais Depois que algumas fala vírgulas, sobre isso. a roupa dela. Muitas lá, né? Ó lá. Isso. Temos ali um ponto final também, quando fala do pai que havia morrido. Isso. E aqui, lá no finalzinho do parágrafo. Isso. Mesma coisa, a gente chamar a atenção aqui nesse segundo parágrafo. Era só para descrever, né? Não tinha nenhuma pergunta, ninguém queria demonstrar emoção nenhuma. Nós tivemos aí como pontos principais o ponto final, né? Eu já estou discutindo, até é importante a gente olhar também, e olha como é legal a gente pensar aí na frase. Quando eu olho até para a questão do parágrafo, não é? Sim. Da frase, como que ela inicia, também é uma marcação. Tem a finalidade de pontuar. Isso, já é uma indicação de quais pontos eu vou usar, não é mesmo? Exatamente. E o Lucas, ele colocou ali, olha, ele disse que tem vírgulas, ponto final, e ele lembrou que lá no finalzinho tem também 2 pontos, olha. É isso que a gente vai olhar agora aqui no terceiro. Muito bem, Lucas. Davi também colocou pra gente, olha lá, ó. Vírgulas, ponto finais. Olha lá. A gente tem aqui nesse daqui também um dia e depois vem ali os 2 pontos. Isso mesmo. Então, a gente vai até continuar marcando aqui com vocês. Olha lá, ontem eles fizeram comigo aqui, Genô, uma parte de um diálogo, né? Muito bom. Então, quando eu tenho diálogo, coloquem aí pra gente no chat. Já até colocaram, ó, travessão para iniciar a fala, né? A Promárcia ali nos ajudando. A Ágata também, a aluna aí participando. Isso, travessão vai indicar, aqui neste caso, que a personagem vai falar, né? Temos aqui, ó, este, né? Nem vou marcar aqui os pontos finais, neste trecho apenas aí os travessões. E no caminho ela cantava. Vamos lá para aquela parte. Né? Aqui a gente tem uma coisa, Genô, e a criançada pode até me dizer, tem uma coisa que a gente não viu ontem. O que a gente não viu ontem? Na hora que a gente falou um pouquinho de pontuação, eu não trouxe para vocês ontem aspas. Isso, a Pro Cristina já colocou ali. Isso, olha lá, olha lá, muito bem. A Pro Márcia também. A gente não quer trabalhar muitas informações com vocês, né? Porque é aos pouquinhos mesmo, mas a gente já vai dando nome aí. Então, aspas a gente acabou não trabalhando ontem. Já já a gente volta aqui. Vamos continuar lá. Então, olha, já fomos nos 2 primeiros parágrafos, né, Genô? E os demais também fomos falando e já explicando. Eu me antecipei de propósito pra gente. Então, assim, neste texto eu já até adiantei, já falei para vocês, né? Quais são os pontos, né? Quais são os sinais de pontuação utilizados? Vamos então relembrar. Nós vimos aí vários, não é? Tivemos vários. Vamos lá. Colocando aí no chat, neste texto específico de hoje, quais são os pontos que apareceram? Tem ponto aí que apareceu que a gente nem tinha visto ontem. Já colocaram Estão colocando lá, ali, ó, aspas, vírgula. Muito bem, Pro Cristina, Cláudia. E o ponto final também. Isso. Que mais? Tem mais coisa. Vamos lá. Gabriel também ajudando a gente ali. Que mais? Tem um que a gente viu ontem, e a gente até comentou aqui que foi o que deixou brilhante o nosso sextou, que não tem nesse trecho. Ah, lá, ó. Qual é o que não tem nesse trecho que a gente viu ontem? Exclamação, exatamente. Né? A gente tem interrogação, a gente tem ponto final, vírgula. A Pro Rosimeire colocou ali também os 2 pontos que nós temos, era o que faltava naquela primeira retomada ali que colocaram, mas faltou indicar os 2 pontos e ela está indicando agora. Muito bom. Muito bom. Também tem aí um que a gente não viu ontem. A gente viu ponto final, vírgula, exclamação, mas aqui apareceu, e já já eu vou mostrar o trechinho, reticências.
É verdade. E daqui a pouco a gente vai falar das reticências. Quando a gente usa reticências, né? Então, olha lá. O que indica aqui na tela cheia, para a criançada já marcar isso aí, deixar gravadinho, o que indica onde a frase começa e onde ela termina? A gente já falou. Já falamos. Já falou. Vamos lá, coloquem aí pra gente. Onde uma frase começa e onde ela termina? São as marcações. Né? Na hora da leitura, se eu não tiver essas marcações, fica tudo misturado, o texto perde a graça, fica horrível. Então, vamos lá. O Lucas disse que tem várias pontuações. É isso mesmo, mas Lucas, o certinho. que marca, né? As pontuações a gente já falou. Muito bem, Lucas. Mas o que marca o começo de uma frase e onde ela termina? Olha, a Preilane participando ali, colocou que começa com letra maiúscula e termina ali no ponto, não é ponto final. E a Procélia... Qualquer ponto, né? Isso. Está indicando ali também que é o parágrafo e o ponto final ou outro sinal de pontuação. Exato, Ou seja, gente. para ter uma melhor compreensão do texto, a pontuação é importantíssima, não é? Importantíssima. E olha como ali o começo da frase, neste caso, né, com letra maiúscula, ela é uma marcação de pontuação. A gente já falou disso, né, um pouquinho aqui. Mas marca, na verdade, ali a letra maiúscula, seja no início do parágrafo ou no meio do parágrafo, quando eu vou fazer uma outra frase, eu estou fazendo uma sinalização de uma pontuação. Parei e comecei novamente. É não isso é? mesmo. Fica a dica aí para as crianças, né? A gente já foi fazendo isso e já de propósito, não é? A gente foi Isso. circulando a pontuação aí do texto, então esta parte a gente vai passar porque a gente preferiu já ir falando e fazendo com vocês. Mas eles estão aqui, ó, não é? Então, olha lá, vamos circular os seguintes pontos no texto. Primeiro, que exclamação teria? Não. Não, e a brincadeira é essa parte de mesmo. hoje, não. Não teríamos exclamação. Ponto final nós tínhamos bastante, ponto de interrogação também, travessão e 2 pontos. Esses nomes têm que ir ficando aí na cabeça, não é? Isso, nós tínhamos hoje também muitas vírgulas, não é? Muitas, verdade, muitas. A gente vai puxar um pouquinho desse trecho aqui, que ele é super importante para a gente guardar algumas coisas, e é o que eu falei. É difícil, mas não é impossível. A gente vai treinando, 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 e quando vocês quiserem ver, né, aí criançada, vocês vão estar escrevendo com um monte de pontos, sabendo usar tudo direitinho. E quando tiver dúvida é só consultar, que eu já falei que quem faz o registro aí no caderno vai ter um recurso de pesquisa. Teve dúvida, é só voltar lá, ó, e olhar, não é verdade? Para ver se está certo ou se está errado. Vamos continuar aqui. Então, olha lá, um dia sua mãe lhe disse... A gente tem aqui os 2 pontos, né, neste momento, como já tá. Os 2 pontos, não foi. Pulou. Não tem problema, a Regiane ainda se bagunça toda aqui com essa lousa. Vamos lá, não. A gente quer voltar, Oráculo nos ajude, por favor. Help! O Gabriel ali, a Gabriela, aliás, está dizendo que está amando a aula, Pro. Está aprendendo bastante aí com a pontuação. Bom, Parabéns, que bom. Gabi. Ah lá, voltou, olha que bom, né? E a gente está desse lado aí ou está desse? Aqui. Desse aí Ele já mesmo. está colocando o marcador aqui pra gente. Isso. Marcar texto, por favor. Que bom, né? Olha, se não fosse a turma do oráculo, a gente ia ficar aqui olhando uma pra cara da outra. Vamos lá. Olha ali, até marquei demais, mas tudo bem. A gente tem os 2 pontos, neste caso, para guardar bem que alguém vai falar, certo? Só uso quando alguém vai falar? Não. Ontem a gente já falou disso, quando alguém vai explicar alguma coisa, quando eu vou indicar, né? Vou fazer uma lista, né? Mamãe comprou 2 pontos, não é? Eu vou usar, mas neste caso aqui hoje a gente está de novo olhando para o diálogo. A gente não pode esquecer, quando eu vou colocar a fala, eu preciso usar 2 pontos. Exato. Não só os 2 pontos. O que mais, Genô? Iniciar a próxima fala com travessão, afinal de contas é a fala de um personagem, não é? Sim, senão acaba se perdendo, a gente não entende quem está falando, quem não está falando, fica tudo perdido ali no meio. Então, a gente tem aqui, né, o pontinho, o travessão, que a gente já discutiu ontem também, mas a gente está retomando de propósito. E, na verdade, eu já vou até colocar aqui também, temos o outro. Mas por que a gente tem 2?
Ah, Boa pergunta. Criançada aí no chat. Por que neste caso a gente tem 2 travessões? O que indica isso quando eu estou lendo um texto? aí eu vou ficar de olho ali para ver quem é a primeira pessoa que vai colocar. Se Olha tem só. 2 travessões, qual é o motivo disso? Tem um motivo. É um diálogo, ok. Sim. Mas por que neste trecho há 2 travessões? Separar a fala do personagem, ok. A fala do autor. É uma conversa. Se é uma conversa, Mas precisa ter entre 2 pessoas. Isso mesmo, a doutora Fátima colocou ali. Exato. Fátima, obrigada. Pergunta e É isso resposta. mesmo. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, não é? É uma Isso. personagem falando e outra personagem respondendo. A Promíriam também havia colocado ali até um pouquinho antes, é isso mesmo. Precisa ter uma conversa. Eu posso conversar sozinha? Às vezes, Dependendo da situação, mas até vamos continuar aqui, né? Mas aqui no diálogo, nós Não, né? precisamos Quando de eu vou 2, não é? escrever, exatamente, se eu estou escrevendo uma história e eu tenho as personagens, elas precisam, né, conversar, é um diálogo, vai haver ali um diálogo. E eu preciso, então, colocar 2 vezes o travessão. Parece uma coisa que não tem muito, né? Mas para criança, né? Crianças que estão aí começando a escrever, aprendendo a escrever, isso é importantíssimo. Sim. O Z1 tenho que usar em todas as falas ali dos personagens, para eu poder marcar quem está falando, não é? Isso mesmo. E aí, a gente continuando aqui, a gente vai falar, eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre aspas, não é? Sim. Neste trecho, olha lá, no caminho ela cantava assim: pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pais, sou uma orfanzinha. Na verdade, o que está indicando os 2 pontos aqui? É diferente ali de trás, né? A gente olhou o diálogo, alguém ia falar, então tem os 2 pontos. Exatamente. Neste caso aqui, por que tem os 2 pontos? Se observarmos depois, não inicia ali um diálogo, não inicia com um travessão, não é? Isso Não não é uma inicia. explicação. O que é? Porque neste caso específico a gente tem os 2 pontos aí. Vamos lá, nos ajudem aí, professores, professoras, as crianças. Por que neste caso a gente também tem os 2 pontos? O que vai acontecer? Olha, a Cristina está colocando ali que é porque foram utilizadas porque é a fala da Chapeuzinho. A aspas indica o canto, né? O que a música ali, o trechinho da música que ela está cantando. Muito bem, é isso mesmo. E aí depois tem o quê? Os 2 pontos vai mostrar exatamente um trecho, está querendo indicar o trecho da música. Isso, né? um trecho que foi Que tirado ela ali. cantou. Exatamente. Entre aspas, porque ela cantou, né? A personagem cantou. E aí, os 2 pontos indicando que é um trecho que ela vai cantar e a música, né? Não posso deixar sem nada. Aspas indica que ela cantou. Exatamente, eu vi uma professora cantado, destacar o personagem. Isso. Isso mesmo, como é importante e como é difícil. Eu imagino aí as crianças agora pensando numa série de coisas, mas é assim mesmo, analisando pedacinho por pedacinho. Já dei a dica aqui essa semana, muita leitura e muita leitura. A gente vai aprendendo a fazer isso, não é? Exatamente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem. Uma outra coisa que a gente quer destacar aqui também é, volta lá nesse texto, vocês têm este material, olhem para o material, leiam, né? Depois guardem na cabeça e tentem reescrever trechos, né, da Chapeuzinho Branco ou de outros contos, porque é importante. Um detalhe naquele trecho também, que a gente precisa bater aqui, vocês viram como estava escrito? Ó, vou voltar um pouquinho. Está escrito igual conto? Não. Não, ele está em estrofe. É um outro gênero dentro do conto. Isso é importante a gente também destacar para a criançada. Eu tenho um outro gênero ali dentro do conto, né? Porque está em estrofe, um outro jeito de escrever. E é importante que eles entendam, né? Que não dê dentro de um conto, um outro gênero.
né? As quadrinhas são assim, as parlendas são assim. As poesias, os poemas, as músicas, inclusive. Isso mesmo. E olha como Muito é gostoso você olhar, dá para trabalhar muito com esse texto ainda, não dá? Com Eu sempre certeza. brinquei, essa semana a gente trabalhou muito isso aqui, essa questão de usar um texto várias vezes. Gente, dá para tirar muita coisa. Aproveitar muito, muito mesmo, não é? Exato. Então aqui, né? Hoje o que a gente vai pedir aí para a criançada nesse período de recuperação é só mandar foto aí dos registros que foram fazendo durante a nossa aula. Eu recebo com muito carinho, aliás, das professoras aí, dos professores também, as dicas. Eles sempre estão aí nos ajudando com relação a isso. Não esqueçam de fazer a avaliação da nossa aula. Muito obrigada pela participação, muito obrigada mesmo, né? Esse vínculo aí, esse elo que vocês estão fazendo aí com a criançada é muito importante para a gente, tá bom? E já agradecendo e desejando um bom final de semana, espero que a gente tenha contribuído aí com a aprendizagem das crianças. Genô, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Pro, e muito obrigada a todos vocês que participaram. Um bom número de alunos aí se colocaram, não é, por meio de seus professores. E parabéns também, professores, por estarem, mesmo neste período, se reinventando e cada vez oportunizando aí para os alunos esse ambiente de aprendizagem, tá bom? Verdade. Um grande beijo a todos e olha, até vamos a encerrar próxima e com a nossa sextou com frase exclamação. Com exclamação, sextou, tchau, tchau. Tchau, tchau.